Bem, nós estamos encerrando hoje, agora, nesse momento, né, essa data muito especial para todos nós, Dia dos Pais. Eu sei que foi um dia de declarações, de homenagens, não é? No Instagram tinha a maioria das pessoas postando foto com o pai, com os filhos, né? E trazendo declarações de amor, expressão de gratidão pela existência de um pai na vida dos seus filhos. Pais vivos, pais falecidos, pais presentes, pais ausentes. Todos eles, em qualquer circunstância, um pai, nesse dia, recebeu, de alguma forma, alguma homenagem, e essa é uma data realmente especial. E muitas memórias afloram nesse dia da trajetória de cada um, não é? Quantas memórias! Alguns lembram lá dos seus momentos de criança, de infância, quando saía com seu pai. Eu me lembro, quando eu era criança, meu nosso era Noé, mas já fui. Eu lembro que muitas vezes a gente via briguinha na escola, né? E aí um se enchia de coragem e falava assim, vou chamar meu pai, viu? Aí o outro, logo se recolhia, porque tinha alguém para defendê-lo. Tinha alguém que ia brigar por ele, né? Então, essa palavra, vou chamar meu pai, ela dava consistência, ela dava autoridade, ela dava segurança para um filho, né? É claro que, com todos os desafios que nós temos vivido hoje, muitas vezes, muitas crianças não têm mais essa afirmação para dizer isso. Mas nós continuamos crendo na paternidade. Continuamos investindo nesse lugar tão especial. Então, hoje foi um tempo de memórias boas, afetivas, alegres, e algumas lembranças tristes, porque quem já perdeu seus pais falecidos, a gente começa a lembrar deles e também traz esses momentos. No entanto, apesar de cada história que cada um viveu com o seu pai, nós podemos pensar hoje no Deus Pai. O Deus Pai revelado nas Escrituras, que enche o nosso coração de consolo, de alegria, de gratidão e de esperança. Não tem coisa melhor do que a gente saber que, com todas as fragilidades da vida, que não existe pais perfeitos, não existe família perfeita, nós vivemos num mundo imperfeito. Em algumas circunstâncias, mais que imperfeito. Mas nós temos um Pai. E Ele traz alegria, gratidão e esperança para a nossa vida. Em meu livro, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, eu registrei nele um questionamento que um cientista do comportamento humano, Philippe Julien, fez sobre o pai. Ele perguntou, ele questionou no seu texto, o que é um pai? E aí ele começa a conjecturar algumas coisas sobre isso, porque esse é um sintoma do nosso tempo, que tem produzido inúmeros debates sem conclusões satisfatórias. E, nesse sentido, ele propõe uma questão de outra maneira. Ele diz, não é o que é ser pai, mas o que é ter tido um pai. Vivenciado um pai, sentido o que é paternidade, sentido e vivenciado alguém que ocupa um lugar, e mais que um lugar, exerce uma função na vida de um filho. Então, vivenciar um pai dá para cada filho o senso de pertencimento e identidade. Quem sou eu? Sou filho de fulano de tal. Então, esse senso de pertencimento e de identidade é o que cada filho busca na sua trajetória aqui. E as questões propostas pelo autor não trouxeram respostas para o verdadeiro significado da paternidade. Ele diz, ser pai seria um homem que se relaciona sexualmente com a mulher e a engravida? Pai de uma noite? É apenas um pai biológico. E não é suficiente para alguém ocupar esse lugar de pai.
Ele também questiona: seria o homem que provê alimento, ou seja, um provedor? E ele mesmo diz: as mulheres também têm provido alimento por meio do seu próprio trabalho, e isso também não é suficiente para inscrever um pai. E ele ainda diz: seria o educador que ensina, que transmite orientações? Qualquer um pode ocupar esse lugar. Ensinar alguém, um professor, um tutor, também pode fazer isso. E as mulheres também fazem isso muito bem, no seu lugar de mãe, no seu papel, na sua função materna, que é ensinar, educar a um filho. Então, busca-se essa suplência do lugar do pai, mas não se chega a esse lugar tão conjecturado que aqui o autor quis trazer no seu livro. Um pai, ele não se inscreve apenas por cumprir uma ou outra função. É para além de um lugar junto a uma criança que se busca a questão do ser pai. Na verdade, é primeiramente um lugar que a mãe inaugura para o filho. Ela própria dá lugar a esse homem para exercer essa paternidade. Esse lugar se apresenta pela fala da mãe. Nós sabemos que uma mulher, se ela se calar sobre a paternidade de um filho, esse lugar não se torna visível para aquele filho. Então, são muitas questões, muito mais do que apenas o nome do pai, né? É esse lugar tão especial, tão necessário, que precisa existir, não apenas como um nome na certidão, que muitas vezes o exame de DNA garante. Garante o nome, mas não garante a função. A gente sabe disso. A função é de outra ordem. E aqui, nessa compreensão de que é esse lugar inaugurado pela mãe, nós podemos pensar no que diz a palavra de Deus, lá em Gênesis 3, no capítulo 15. Naquele capítulo tão especial, quando nós lemos daquele encontro que Deus fazia toda tarde, na viração do dia, quando ele chegava no jardim e vinha dar o calor da sua presença como criador e pai para aquele primeiro casal. E aquela presença do pai ali trazia um encontro do amor para Adão e Eva. Mas nós sabemos que aqueles passos que davam segurança, que davam confiança, que davam calor, que davam significado à vida, aquele espaço ali em Gênesis 3, eles trouxeram medo e trouxeram vergonha. A alma de Adão e Eva se agitou e eles correram para se esconder. E naquele esconderijo, quando o pai chegou, quando Deus Pai chega ali e pergunta: Adão, onde estás? Eles estavam escondidos da única presença que lhes dava sentido e significado de vida. A gente sabe que aquele capítulo ali é um capítulo de profundo significado para todos nós. Porque logo depois, quando Deus começa a questionar e a perguntar, na verdade, quando ele pergunta: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava, gente? Sabia. Deus sempre sabe daquilo que ele pergunta. Ele tem sempre a resposta. Mas, na verdade, a sua pergunta naquele momento trazia um confronto. Era Adão que precisava se escutar, era Adão que precisava se ver, era Adão que precisava ser confrontado com aquilo que aconteceu na sua alma naquele dia. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz os sentimentos que tomaram o seu coração, medo e vergonha. E ali, naquele momento, Deus olha para Satanás, para o diabo, tipificado ali na serpente. E ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus interdita a abordagem de amizade que havia sido estabelecida por Satanás e a mulher.
Então, quando Deus interdita essa amizade para proteger o que a mulher carregaria no ventre, que a mulher é berço de gerações, ela carrega no seu ventre gerações, e naquele momento Deus interdita para proteger o que viria, porque do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos também quando a ciência fala desse lugar que é dado pela fala da mãe, desse lugar que é inaugurado pela função materna, tão necessária, num tempo que nós estamos vendo, quantos dizem, eu não preciso de um homem para ter um filho. O mundo que está anulando o lugar do pai na vida de um filho. E aí também nós compreendemos, Efésios 5, 22, o texto que fala sobre as funções familiares, quando o apóstolo Paulo começa ali, falando no versículo 22, sobre a submissão da mulher. Na verdade, na família não existe missões, mas existe a missão que Deus entregou a um homem para, junto com a sua mulher, fundar uma descendência. Então, esse lugar, ele só é compreendido quando nós olhamos toda essa revelação da palavra de Deus para compreender o que é o lugar do Pai. Estar debaixo da mesma missão é essencial para que a paternidade seja exercida numa família. Na verdade, nós ficaríamos aqui horas refletindo sobre tantas revelações profundas que a palavra de Deus nos traz sobre a paternidade. E esses questionamentos me fizeram lembrar o que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 4, 14 a 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los, aconselhá-los, como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, em outra tradução, milhares de tutores, não teriam muitos pais. Não teriam muitos pais. Então, paternidade é de outra ordem. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E a frase que a missão escolheu para colocar no Dia dos Pais diz exatamente isso. Pai é aquele que pode ser imitado pelo seu filho, que o filho quer imitar, que o filho deseja imitar. E o apóstolo Paulo traz essa conotação aqui nesse texto, quando ele diz, portanto, eu gerei vocês. Isto é, eu tenho um processo junto vocês de uma paternidade espiritual, onde eu pude gerar vocês espiritualmente, eu pude gerar emocionalmente, e eu pude gerar vocês em Cristo, ensinando a vocês os rudimentos do Evangelho, ensinando a vocês o caminho, ensinando a vocês o que é a verdadeira paternidade. Esse lugar demarcado pelo amor do Pai. E quando a gente pensa em um lugar demarcado pelo amor, a gente sabe que, por exemplo, a adoção, e nós somos filhos adotados, dotar um filho de amor, adotar é dotar um filho de amor, é exatamente uma escolha por ocupar uma função junto a um filho. Porque gerar um filho no sistema físico, qualquer homem que não tenha nenhum impedimento pode gerar. Agora, ocupar a função paterna é uma escolha, é uma decisão. E Deus decidiu nos adotar em Cristo Jesus. E quando Paulo fala, eu gerei, gerar é mais do que uma doação física. É também emocional, gerada pelo amor, e é também espiritual, porque é exatamente nesse conjunto de lugares ocupados que dá senso de pertencimento, que dá segurança, que dá limites, que dá proteção e que dá direção para a vida. E nessa perspectiva,
a paternidade vem como um tremendo desafio para cada pai. Pois todo ser humano tem marcada na sua essência a necessidade de ter um pai. Todos nós. E para suprir a grande necessidade humana, tão marcada na nossa estrutura com a perda original do jardim, Jesus veio revelar o Pai para nós. Jesus é a própria revelação do Pai para nós. E um texto muito significativo que veio ao meu coração para refletir com vocês também foi João 14. Quando nós olhamos o texto de João 14, especialmente o versículo 8, quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai. Isto é, o que Filipe está dizendo? Se você nos mostrar o Pai, se o Senhor nos mostrar o Pai, isso nos basta. Então, o que Filipe está trazendo para nós? Ali, quando a sua alma, anelante de compreender tudo que Jesus estava falando, e ele diz: mostra-nos o Pai. É possível compreender o clamor de Filipe naquele momento, porque se a gente trouxer isso para o nosso contexto, contextualizar com a realidade do nosso tempo, nós vamos ver que esse é o clamor de muitos filhos nesse mundo de hoje, diante de tamanha orfandade, não somente de pais mortos, mas principalmente de pais vivos, mas ausentes afetivamente, ausentes no lugar de dar segurança para um filho, de tomar um filho pela mão e caminhar com ele, de dar significado e sentido à sua vida. E o texto nos traz a revelação que Jesus veio nos trazer sobre o Pai, especialmente no Evangelho de João. E é muito interessante que João era aquele apóstolo ali que botava a cabeça nos ombros de Jesus. Ele era afetivo, ele era amoroso, ele se dizia o discípulo amado, porque ele tinha uma autoestima bem elevada, ele sabia que ele era amado, porque ele se sentia amado. Ele não tinha nenhum problema ali de autoafirmação diante de Jesus. E no seu evangelho, ele traz de uma forma muito especial a revelação do Deus Pai. Jesus veio revelar o Pai. E eu creio que esse ensino tão profundo da função paterna de Jesus para os seus discípulos ali apresentando o Pai, traz também para nós nessa noite a possibilidade de cura para qualquer vazio de paternidade. Não precisamos viver a deriva da vida. Não precisamos viver sem esse sentido de pertencimento. Porque quando nós olhamos para Jesus ali na cruz do Calvário, fazendo o sacrifício que todos nós já conhecemos bem, então, aqui está a cruz. A gente sabe que ele foi para a cruz, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele abriu o caminho direto ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Ele abriu para nós. Quantas vezes eu ouço no consultório pessoas falando assim: mas você não conhece meu pai. Meu pai me abandonou, meu pai fez isso, fez aquilo. E começa a trazer toda a história de adversidades. E muitas vezes eu falei: que pena do seu pai. Como assim? Ele foi roubado e saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, que é ser pai. Esse é o maior privilégio, ser pai. Porque você, quando você não teve um pai, imagina que seu pai perdeu, de caminhar com você, de pegar no colo, de ensinar os primeiros passos, de te levar à escola, de receber lá suas homenagens no Dia dos Pais. Ele não recebeu nada disso. Ele perdeu. Ele perdeu de conhecer a pessoa especial que você é. Ele perdeu a oportunidade de conviver com você, com todas as suas características e competências,
Porque você não ficou sem pai. Porque quando seu pai falhou, Deus ali como pai te segurou pela mão, te ajudou a caminhar, te levou no seu caminho, te trouxe até aqui, para que você pudesse se sentir seguro e confiante, porque você tem um pai. Então, diante dessa revelação, nenhum homem pode dizer que não tem como aprender a ser pai. E um desafio é muito grande para ser pai, mas nenhum homem pode dizer que não tem como aprender a ser pai, porque pai não é um lugar, é uma função exercida por um homem junto a um filho em um chamado espiritual para representar o Deus Pai. Essa é a função. Um homem, no exercício da função, ele tem essa responsabilidade de conduzir o seu filho para o Abba, Pai. Abba, que é pai. E Abba, pai, que é pai duas vezes. Então, é papai. Papai. A gente pode ir para Deus e falar papai. A gente tem esse acesso a Ele. Esse caminho que foi aberto. E Jesus trouxe essa revelação para nós. O primeiro versículo de João 14, e eu vou ler na Bíblia amplificada, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, não se angustie, não se agite, porque a voz de um pai tem a função de dar segurança, de acalmar o coração. Calma, filho, eu estou com você. Calma, filho, você não caminha sozinho. Eu estou aqui com você. Então, não se turbe o seu coração, não se angustie. E Jesus traz essa voz do Deus Pai ali naquele momento para os seus filhos. Quando falta a presença do Pai, a angústia, a agitação e a ansiedade comparece. Quando falta a voz segura e afirmadora, que gera confiança e credibilidade. Porque Jesus diz assim: credes no Pai, mas credes também em mim, porque eu estou aqui representando o Pai. E eu estou te dando a garantia que você pode confiar. Pode confiar. E essa é uma certeza que todos nós temos. No versículo 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Pai supre necessidades básicas de um filho. E casa é abrigo, é aconchego, é refúgio. E Jesus traz essa certeza para eles. Na casa de meu Pai, eu tenho um Pai e vocês têm o Pai. Porque eu vim revelar o Pai. Então, como eu vim revelar o Pai, vocês têm uma casa para morar. Vocês têm uma morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, eu estou aqui para preparar um lugar. Era essa segurança que Jesus estava dando para os discípulos naquele momento. Porque quem tem pai, tem casa. Tem lugar para descansar. Tem abrigo, tem acolhimento. E ele ainda diz no versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos levar comigo, para que onde eu estiver, estejais também. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês ficarão comigo. Eu vou preparar esse lugar e vocês estarão comigo. Vocês terão essa segurança. Vocês terão paz. A paz harmoniza a alma. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: e o Deus da paz os santifique em tudo. Paulo poderia ter usado qualquer atributo de Deus, qualquer um deles, Deus soberano, Senhor, Adonai, Jeová Rafa, qualquer atributo de Deus. Mas ele diz: o Deus Pai vos santifique em tudo, tire toda contaminação, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é que há um Deus Pai que traz a paz para a nossa alma. E a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz harmoniza o psiquismo. E a paz alinha espírito,
alma e corpo. É da ordem da integralidade do ser, o Pai Celestial. Versículo 3, voltarei para vos levar comigo, segurança, amparo. Jesus sabia o que era o desamparo. Um pouco antes de ir para a cruz, ele vai para o jardim, naquele momento ele se sente só. E ele ora, Pai, se fosse Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, se não seja conforme a tua vontade. E ele sua ali grandes gotas de sangue, tal era a agonia da sua alma, porque ele sabia que logo depois, na cruz, ele ficaria separado do Deus Pai por algum momento. E naquele momento de dor tão crucial, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não precisaria sentir desamparo, mas ele sentiu o desamparo para experimentar todas as dores humanas, porque o desamparo é a pior dor que uma alma pode sentir, quando lhe falta a pessoa mais significativa para confiar. E Jesus sofreu desamparo, mas logo depois ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa integralidade de novo do Deus Pai. A gente sabe, inclusive, que a angústia do desamparo infantil está por detrás dos transtornos de pânico. A crise de pânico vem quando a pessoa sente na sua alma a angústia de não ter ninguém para contar. E lá na infância sempre tem algum momento de desamparo que vai eclodir na vida adulta, onde ela também vai sentir aquela mesma angústia. Mas na presença do Pai, tem o aconchego e a segurança que a paz traz para a alma. No versículo 4 ele diz, vós mesmos sabeis o lugar para onde vou e conheceis o caminho. Um pai dá direção para um filho. E Jesus estava dizendo, olha, eu tenho a direção, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E aí a gente já conhece o questionamento de Tomé, quando ele diz, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Na insegurança, Tomé traz ali, a gente já conhece, Tomé, a sua dúvida. E no versículo 6, Jesus responde para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, e aqui o caminho sou eu estou aqui com vocês, eu sou a garantia, a grande revelação, a direção certa que dá o acesso ao Pai. Eu sou a porta, eu sou a entrada, eu sou o caminho. E no versículo 7 diz, se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. O Filho revela o Pai. Olha a nossa responsabilidade. O Filho revela o Pai. E aí no 8 vem a súplica de Filipe, mostra-nos o Pai, para que o vejamos, o que nos basta. E naquele momento Jesus respondeu, Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra no Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, e por minha própria autoridade, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes, ao menos, por causa das mesmas obras. O que Jesus estava dizendo para Filipe, eu tenho revelado o Pai em cada ação. Em cada obra, um pai revela o Deus Pai em cada momento da sua vida, quando ele aprende com Deus Pai como exercer a função paterna. Todo mundo pode aprender.
Todo homem pode aprender. E se a gente olhar todo o capítulo, para que o Pai seja glorificado no Filho. E no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu estou indo por um pouco de tempo, e nós estamos vivendo essa dispensação. Mas eu vou deixar o Consolador em vocês. Eu vou deixar o conselheiro, o ajudador, o intercessor, o advogado. Eu vou deixar com vocês. Porque Ele vai continuar levando vocês em direção ao Pai. Como disse Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tão somente crê. E Jesus fecha, quando Ele diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. É para nós. O Espírito da verdade, que nos conduz ao Pai, que trabalha na nossa alma para curar qualquer vazio de orfandade, que trabalha nas feridas que um pai pode ter produzido num filho. O Espírito da verdade, que tem o bálsamo da cura, continua à nossa disposição em todo momento da vida de um filho. E 18, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, desamparados, desolados, enlutados, perdidos e abandonados. Voltarei para vós. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança, porque aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Porque como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos um refúgio. E eu queria fechar com o texto do apóstolo Pedro, que traz orientações preciosas para nós nessa primeira carta, no capítulo 5, no versículo 10. E ele diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Amém? Vamos ficar em pé? Você tem um pai. Seu pai pode ter falhado. Seu pai pode não ter sido o pai ideal. Pode não ter cumprido a função paterna nessa terra. Mas você não é órfão. Porque Deus faz com que o solitário habite em família. Ele é pai e Ele se revelou como pai para ocupar esse lugar na nossa vida. Eu não sei qual foi a sua trajetória, quantas vezes você fez como Felipe, mostra-me o pai, perguntou para sua mãe, mãe, mostra-me o pai, onde está o meu pai, cadê o meu pai, esse pai me basta. A palavra de Deus apresenta um pai que nos basta. Esse é o pai. E se você nessa noite entrou aqui nessa igreja e já participou de tudo que nós já vivenciamos aqui hoje, e o seu coração nesse dia dos pais foi um dia que veio tristeza, que veio memórias de muitos vazios, o Deus Pai está aqui. O Deus Pai está aqui para te acolher, para te abraçar. E mais ainda, assim como Paulo escreveu, não tendes muitos pais, mas eu gerei vocês. Aqui tem homens que têm gerado paternidade em Cristo. E se você precisa, eu queria te convidar a sair do seu lugar nessa noite para receber essa paternidade de Jesus. Essa paternidade do Deus Pai. Jesus revelou o Pai. E se você precisa de um pai, sai do seu lugar, que nós queremos orar com você aqui nessa noite.
Homens estão aqui para te dar um abraço, para te ajudar a caminhar. Homens e mulheres que estão aqui para nos gerar em Cristo. Qual é a sua necessidade? No seu coração veio nesse dia algum sentimento de tristeza, de vazio, de um pai que já partiu? Eu quero convidar o pastor Simon para vir para cá. Amém. Amém. Nós temos um Pai. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Talvez você tenha alguma mágoa do pai terreno. Isso está travando sua vida. Também é hora de marcar uma data de libertação dessa prisão. Está certo que ele errou, está certo que não estou justificando, mas vem aqui, vem orar para o seu pai. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, e às vezes o inimigo é o pai. Então vem aqui orar por ele, e quem sabe dizer: Pai, nosso que estás nos céus, me ajuda a investir no meu pai. Quem sabe você é pai que tem filho pródigo, filhos pródigos, filhos que não corresponderam, você investiu. Mas vem também, vem orar pelo seu filho pródigo. E eu não duvido, Ilma, eu não duvido que enquanto nós oramos aqui, Deus vai nos chiqueiros de porcos produzir saudade da casa do Pai. Eu não duvido. É dia dos pais. Tem filhos pródigos que eu nem sei onde estão, mas eles vão receber consciência do que perderam e vão voltar. Mas eu queria convidar os pais também, que se sentem às vezes mal porque deixaram os filhos. Vem para o altar. Ou principalmente se você não está conectado ao Pai nosso que estás nos céus, vem para o altar e diga: hoje eu quero caminhar mais perto do Deus eterno, Pai querido. Vem para o altar. Dá tempo de descer da galeria, não para ir embora, mas para vir para o altar, selar essa data, dia 11 de agosto. Pode ser o dia mais feliz da sua vida. Pode ser um dia de um fardo saindo dos seus ombros, uma tristeza saindo do seu coração. Talvez você passou esse dia tão mal, como pai, como filho. Que palavra abençoada, e obrigado por Deus ter te usado mais uma vez. Tem alguém faltando aqui que vai voltar para casa do mesmo jeito? Não vai, né? Aqui jogo não termina empatado. A vitória sempre é nossa no nome de Jesus. Os pastores vão te abraçar aqui. Vou pedir aos pastores que cheguem como pai, as pastoras como mães. Dê um abraço aqui. Está faltando alguém aqui? Assim, eu sei que é uma luta, porque, né? Tem alguém que quer ver a caveira dessa gente. Tem que ter alguém que quer sequestrar filhos. Mas não vai não. Porque hoje arrombamos o cativeiro e resgatamos os filhos do Pai. O resgate foi pago pelo sangue da cruz. Dá tempo de descer aí, se você passou um dia assim, ou tem passado, dá tempo. Quem sabe você quer recomeçar uma vida com Jesus? Você diz: mas eu preciso ir na frente. É sempre uma pergunta que as pessoas me fazem. Eu posso orar aqui no meu lugar? Pode. Mas vir à frente é uma marca. Você anda, o corpo todo se encharca dessa decisão, né? E a igreja vai orar por você. Mais alguém?
Tem gente vindo aqui, tem gente vindo ali. Venha Jesus. Jesus é a revelação do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Oh, não demores mais. Vem já a Jesus. Receba um abraço aí do Ministério da Intercessão. Feche os olhos e sinta também um abraço do Pai. Sinta também um abraço do Pai, Pai Celeste. Deus querido, é muito simples essa palavra, mas parabéns pelo Dia dos Pais, porque o Senhor é o Pai nosso. Nós estamos te dizendo glórias, obrigado. Obrigado por Jesus revelar o Senhor. Obrigado pelo Espírito dar manutenção a essa revelação. E agora, Pai, nós oramos com os irmãos aqui no altar. O Senhor sabe qual a situação de cada um, mas que possam receber, ó Deus, um milagre da cura dessa tensão, dessa situação triste, seja como pai, seja como filho. No nome de Jesus, Pai, que eles possam saber que nós temos um Pai nosso que está nos céus e que nos dá o pão nosso de cada dia, que perdoa as nossas dívidas e que nos livra da tentação. Pai, enche de paz esses corações, lava com o sangue da cruz todo mal e enche com teu Espírito, com a paz que excede todo entendimento, com alegria. No nome de Jesus, você tem alguma coisa travada, amarrada, você tem alguma coisa que está crônica, está repreendida no nome de Jesus, e sai agora, quebra agora, e muda agora. E nós vamos ainda nesse final de dia comemorar o dia do Pai nosso que está nos céus. Continue abençoando a pastora Ilma, toda a sua casa. Continue abençoando todos nós, e que nós possamos voltar com essa palavra para casa. Não nos deixe perder de vista que temos um Pai, mesmo não tendo um Pai físico, mas temos um Pai celeste. No nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém. Queridos, vocês que estão aqui, se quiserem nossa ajuda, depois na saída, por aqui a porta lá tem uma equipe pronta para te ajudar. Pode falar com o pastor Lutero e a equipe, tá bom? E que Deus Pai, nome doce, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde com amor, o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.